Vamos agora passar por uma igreja também que tem aqui. Vocês chegaram a ver? Os mormons aqui? Não Quando vimos. vocês forem embora, é um monumento extraordinário. Mas não é um templo, não, né? É só uma estaca. Mas assim, é uma coisa... Todas são assim, padrão, muito normalmente bonito. as seitas, elas são bem estabelecidas, bem formadas, Filhos né? das trevas, né? São mais sábios, né? Podemos confiar também nos escritos de Joseph Smith, somente naquela... Ele tem alguns escritos, se não me engano, mas o que mais predomina é a visão que ele teve lá, dos escritos do Moroni, né? O anjo Moroni entregou... Livro de Mormon. Livro de Mormon. Dá pra confiar nisso ou não? Claro que Eu tô sendo não, bem né? irônico, né? Claro, né? Claro. Você imagina. O Moroni foi lá, né? E deu as tábuas para o Joseph Smith. O Joseph Smith pegou lá um saco, uns anéis, fez lá umas adivinhações, porque estava escrito em egípcio antigo, que é um egípcio que não existe. Veja, judeus... Egípcio reformado. Egípcio reformado. Judeus que estavam nas Américas escrevendo em egípcio reformado. Olha que coisa de louco. Pura cachaça. Pode ser alucinógeno, pode ser droga. Esse povo toma droga, né? O que acontecia? Ele pegou essa revelação depois que ele escreveu o João livro de Mormon. Esse povo da época. Tá? Da época. Mas hoje tem gente também, viu? Tem um pessoal aqui que tá olhando para mim, tem uns caras que tomam ainda hoje. Então o que acontece? Depois que ele teve a revelação do livro de Mormon, o anjo pega as placas e leva para o céu. Se essas placas estivessem aqui, como estavam, ficou por quase 2000 anos, se elas estivessem aqui, os arqueólogos, né? Talvez até o Rodrigo Silva podia fazer algum serviço bom para a sociedade brasileira, mundial, né? Estudar essas placas para ver se realmente eram verdadeiras. Elas existem? Sumiu, foi para o céu. O anjo levou. O anjo levou. Eu acho que ele derreteu e vendeu, se é que elas existiam, né? Então esse que é o problema. Só que veja, o mormonismo não tem só o livro de Mormon. Tem a tríplice escritura, além da Bíblia, que é o livro de Mormon, Doutrinas e Convênio e Pérolas de Grande Valor. Quem escreveu esses livros? Tudo Joseph Smith. Smith. O cara era produtor. Esses são os escritos dele. Sim. E ele fez uma Bíblia também, uma tradução da Bíblia segundo Joseph Smith. Sem conhecer grego, sem hebraico. Só botando a cabeça dentro do saco. Ixi, aí dá problema. O Paulo pode complementar alguma coisa se quiser? É o jeito dele traduzir, né? Os escritos, o egípcio reformado. Egípcio reformado. Que nenhum arqueólogo encontrou até hoje se está o egípcio reformado. Mas ele falou que era de onde traduziu. Então ele colocava a cabeça dentro de um chapéu, onde tinha uma pedra mágica, e essa pedra ajudava, e esse chapéu ajudava ele a traduzir ele falava. Esses escritos aí. Mas enfim, o livro de Mormon é um livro que é um outro problema. Ele é um plágio de um romance escrito por um pastor presbiteriano na época, onde ele falava dos judeus terem vindo para a América e colonizado a América e tal. Então, muitos acreditam que Joseph Smith plagiou esse livro. E são coisas absurdas. Por exemplo, ele fala de coisas que não existiam na época. Por exemplo, cavalos. Fala de cavalos de elefantes. 600 anos antes de Cristo, cavalos aqui na América. Elefantes, né? Coisas que não existiam, mas está lá. Cidades. Se você quiser saber, por exemplo, você abre uma página da Bíblia, tá lá, Samaria. Mas será que existiu essa cidade? Vamos ver quais são as coordenadas que a Bíblia dá. Perto de Jerusalém, perto tal. Você vai lá, tá lá Samaria. Tá lá Samaria. Você tem as casas, você tem os restos arqueológicos, tudo. Agora pega qualquer cidade que o livro de Mormon cita e tenta procurar na América. Não existe. Não existe. Não existe. É só você pegar o livro de Mormon e a Bíblia e abrir no final. A Bíblia tem o que no final? Mapas. Porque ela é um livro histórico e geográfico. Tá certo? Aí você pega o livro de Mormon e abre as últimas páginas. Tá em branco. Porque não há os lugares registrados no livro de Mormon nas Américas. Nunca foram encontrados. Logo, o livro de Mormon é uma fraude. Então, mas existe um corpo muito grande de apologistas mormons para tentar defender o livro de Mormon. Eles têm arqueólogos, eles têm cientistas para tentar defender o livro de Mormon. Só que não tem como você defender uma coisa que já nasce com vício de origem. Não tem como, né? Então, mas existe todo esse esforço dessa seita para tentar fazer com que esse livro seja um livro de credibilidade espiritual, teológica, geográfica e histórica. E a arqueologia vive de evidências, assim como a ciência. Então, por exemplo,
Se eles querem falar, não, os escritos são verdadeiros, então tem que comprovar. Cadê as tábuas? Sumiram? Foi pro céu? Cadê o livro? Você não consegue da base, sabe? Eles acabam caindo em contradição. Os arqueólogos mormons, nesse aspecto, são parecidos com o Rodrigo Silva e a Árvore da Vida. Como é que ele tem a prova dos outros Adões, das outras árvores da vida, das outras árvores do conhecimento do bem e do mal, sem tê-las encontrado, né? Os mormons fazem isso. Eles também são ufológicos, né? Que acreditam em seres de outros planetas. E aquela ideia, João e Paulo, de que parece assim, que eles têm uma doutrina que você pode casar no céu. Parece que não, você casa aqui na Terra, faz o casamento para toda a eternidade, aí você vai ser glorificado e vai ter um planeta, para você ser o Deus desse planeta. Inclusive, Deus é um homem de carne e osso glorificado. E ele é eterno porque ele teve um pai, que 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 teve um pai. Foi gerado. Ele foi gerado. É um homem glorificado. Então já é Jeová é um homem glorificado. Rapaz. Que ganhou esse mundo. Aliás, para cada pessoa que nasce na Terra, é um ato sexual que Deus teve no céu com a sua deusa, com a sua esposa deusa. Quer dizer, tá nascendo gente agora. O que Deus está fazendo no céu? O Deus mormon está fazendo isso no céu. Cara, isso parece mitologia grega. É pior que a mitologia greco-romana. O mormonismo é uma junção de paganismo, cristianismo e judaísmo. É uma coisa, uma salada. Tá? Essa doutrina de que existe mais de um Deus está lá em Doutrinas e Convênios, ele deixa bem claro isso. No princípio, criaram os deuses, o céu e a terra. Então, para eles, Jesus, o Pai é um Deus que tem carne e ossos, Jesus é outro Deus que tem carne e ossos, e o Espírito Santo é o único Deus que não tem carne e osso. Tá? Mas são 3 deuses separados. E Jesus é irmão de Satanás. Tá? Não é trindade. E aí, é uma coisa interessante, para quem for conversar com seitas, eles precisam ficar atentos a isso, a questão da semântica enganosa. Tá? Por exemplo, todas as seitas compartilham do mesmo linguajar, das mesmas terminologias que nós. Por exemplo, você perguntar para um mormon, você acredita na Trindade? Ele vai falar, acredito na Trindade, sim. E se você apenas parar por aí, você vai sair satisfeito. Um mormon, ele é ortodoxo, ele acredita na Trindade, ele acredita. Não, mas aí você peça para ele, define a Trindade para mim. O que é a Trindade para você? Aí ele vai falar para você. Deus Pai é um Deus diferente do Deus Filho, que é um Deus diferente do Espírito Santo. São 3 deuses, 2 deles têm carne e ossos. Pelo amor de Deus, isso não é trindade. Mas eles usam a mesma terminologia. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado quando você for conversar com seita. Você tem que pedir para ele definir aquele conceito. Qual é o conceito? Porque se você não entender o conceito, você pode ser iludido. Os muçulmanos enganaram os cristãos coptas, que eles estavam com um problema com os cristãos da Mesopotâmia, da Constantinopla. Eles tinham um problema lá com os cristãos de Constantinopla, que era a sede da parte oriental. E aí o que aconteceu? O Mohammed chegou lá no Egito contra a idolatria. Puxa, os egípcios não gostavam de idolatria, e já os cristãos orientais e ocidentais estavam com bastante idolatria, dizendo que Jesus era um profeta verdadeiro, que ele era o filho de Maria, que ele ia voltar. Os cristãos coptas abraçaram o Mohammed e os seus soldados como libertadores. Depois eles foram descobrir que o Cristo do Mohammed não é a segunda pessoa da divindade, não ressuscitou, nem morreu de verdade na cruz, não vai voltar para arrebatar a igreja, mas sim para declarar Mohammed como o profeta verdadeiro. Mas quando eles foram analisar, já era tarde. Eles foram ludibriados. Então, a análise dos fatos é extremamente importante para você não ser enganado e não pegar gato por lebre. Sabe aquela história? Eu peguei uma lebre, não era um gato. Então, tem que tomar cuidado para ver o que você está engolindo por aí.